Vamos lá? Bom, eu queria começar falando de filmes hoje. A gente vai falar falando é ótimo, né? A gente vai falar do Foi Apenas um Acidente, que é um filme do Jafar Panahi, que é um filme iraniano, que eu acho que vai levar o filme de melhor Oscar estrangeiro. Desculpe, Kleber Mendonça. Mas é um filme muito bom, tá? O Jafar Panahi tinha só uma van, um deserto e um sonho. E ele fez um filme excelente, no escuro, escondido ainda, né, do regime do Irã, que estava atrás dele. Inclusive, ele está exilado, porque se ele voltar para o Irã, ele vai ser preso mais uma vez. Que ele denuncia muito o regime do Irã, que é uma teocracia, né, fundamentalista. E é um filme muito legal sobre a captura de uma pessoa. O cara que capturou suspeita que ele é o torturador dele, mas ele tava com os olhos vendados, então não tem como ele saber, ele só conhece o cara pela voz. E aí vem o nome do filme, né, que Foi Apenas um Acidente. E o diretor, ele te leva a pensar em vários momentos se o cara pegou a pessoa certa ou não. Como essa pessoa tá na dúvida, ela vai buscar outras pessoas que foram torturadas por essa pessoa também, pra confirmar se é ou não, porque, poxa, né, imagina só, matar uma pessoa por engano, né, por acidente. E o filme brinca bastante com isso, com a nossa expectativa, e também coloca a gente nessa dúvida. Puxa, será que ele tá realmente matando uma pessoa que, né, deveria receber essa vingança ou não? E é um filme muito forte também. Um filme que tem muito humor, é uma loucura, gente. Assistam, tá? É um filme de 2 horas e 20 e pouquinho. E não sei se tá em cartaz ainda, provavelmente deve ter saído de cartaz, mas se você encontra aí nas locadoras populares. E em algum momento deve entrar no streaming também. Eu acredito que deve entrar na MUBI, tá? Eu não sei quem tá distribuindo esse filme, mas ele é um filme muito bom, tá? Assistam, Foi Apenas um Acidente. Seguindo aqui no audiovisual, falar um pouquinho também sobre o documentário que eu vi do Collor, né, que se chama Caçador de Marajás. Esse documentário está disponível no Globoplay. A direção dele é do Charlie Brown, que é um documentarista, acredito, brasileiro. Ou não, né? Não sei, tem que pesquisar, gente. Pesquisem aí, Caçador de Marajás. O importante é o documentário, né? Ele fala da ascensão e da queda do Collor, que foi o nosso primeiro presidente eleito por voto direto, né? E também o presidente mais jovem da América Latina, também o primeiro presidente da América Latina a receber um impeachment. E ele trata de toda a fofocaiada envolvendo, que é uma coisa muito Succession, né? Tem muita fofoca, traição. O Collor caiu basicamente por uma denúncia que foi colocada pelo próprio irmão dele, então eles tinham ali uma questão de mommy issues, que um dos filhos era favorito, era toda uma questão. Mostra também todos os erros e acertos do governo do Collor, né? Que foi o confisco da poupança, que ficou mais famoso por causa disso. Eu não era nascido na época que o Collor foi eleito e também quando ele caiu, mas a gente estudava muito na faculdade, eu pelo menos que sou economista, né, estudei muito sobre esse confisco de bens aí, mas é muito além disso. Mostra também que ele foi um dos presidentes responsáveis pelos marcos das terras indígenas, né? Então foi um dos presidentes que teve maior preocupação ecológica, assim, nesse sentido de povos originários. Então é um documentário que ele mostra várias faces dessa questão do governo do Collor, mostra também o patrimonialismo, que é, né, presente aí no nosso governo brasileiro. Essa questão de misturar o que é público e privado em uma coisa só, achar que a instituição é o quintal da sua casa, né? Não tem essa diferenciação. O famoso compadrio, né? A família do Collor vem ali do Alagoas, sei ó. E mostra toda essa questão, coronelismo, patrimonialismo. Muito interessante, muito legal, é um mini documentário, ele tem 8 episódios, traz historiadores, traz jornalistas daquela época, traz as pessoas responsáveis ali por fazer as reportagens, porque como não havia rede social, muitas das coisas eram via revista, né, as revistas de fofoca, a famosa da Veja também, Isto É, eram isso que dominava a opinião pública naquela época juntamente com os jornais, né, então é muito legal, tem biógrafos também, tá, então procurem aí Caçador de Marajás no Globoplay. Eu queria indicar também a última temporada de Stranger Things. Graças a Deus acabou. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Ninguém aguentava mais. É uma temporada que foi muito inchada, muito arrastada.
mas isso é típico das séries da Netflix, né? Diferentemente da HBO, que tem uma construção mais concisa e objetiva, a Netflix gosta de esticar as coisas e de mostrar coisas que ninguém quer ver. Vários takes ali que foram pra encher linguiça, o roteiro também cheio de buraco, mas enfim, gostei da última temporada, apesar de tudo, que ela remete muito à primeira temporada, aquela questão do companheirismo, né? Da fantasia, da imaginação, da infância. Foi muito bom por causa disso, né? Também trouxe um pouco mais de maturidade, os personagens mais velhos, com outros objetivos, outras preocupações. Mas foi um bom ciclo, né? Foram 10 anos aí, eu acho que Stranger Things é de 2016, e esse ciclo finalmente foi encerrado. Eu acho que a história poderia ter sido encerrada em 3 temporadas. A gente sabe que a Netflix trabalha com tempo de tela. E, enfim, assistam. Gostei. A trilha sonora também, como sempre, excelente. Bom, vamos partir um pouquinho agora de leituras, tá? Queria indicar esse livro aqui do Nick Maggioli. Ele se chama Continue a Comprar. É um livro que trata de investimentos. É um livro não muito técnico, embora ele tenha muitos gráficos. Deixa eu só ver se o foco voltou aqui, cara. Bom, esse livro aqui, ele trata de maneiras comprovadas de poupar e investir, porque o Nick Maggioli, ele é um cientista de dados que tem ênfase em finanças. Então ele mostra, por meio de dados, de estatística e tal, que não existe um momento certo, né? O momento certo é você ter constância nas suas aplicações, nos seus aportes, né? Todos os meses. Então ele mostra isso, claro que com um viés norte-americano, falando um pouco sobre investimentos estrangeiros, sobre a bolsa americana, mas também que só você fazer as devidas adaptações ali, você consegue pegar bastante dica boa, tá? Dicas, por exemplo, aqui ele mostra, ó, por onde começar, quanto que você deve poupar, quanto você deve poupar para aposentadoria, quanto você deve resgatar, né, como aposentadoria. O Nick, ele é super jovem, então eu acredito que vocês vão gostar bastante desse livro. Ele trata de questões muito importantes, né, para quem se preocupa com investimentos, com finanças, com construção de patrimônio. Trabalho com investimentos já tem quase 10 anos, então esse livro para mim ele não foi muito técnico, tá? Ele é mais conceitual mesmo, que vai te dar uns insights bem bacanas. Então sugiro para vocês aí, Continue a Comprar, do Nick Maggioli. Eu não leio muita ficção, tá? Eu leio mais não ficção, então ao longo do ano vocês vão perceber que tem bastante livro que é de questões mais técnicas, mas de vez em quando vai aparecer uma literatura para vocês também, tá? Bom, seguindo aqui, eu queria indicar um canal do YouTube também, que é o canal da Nao. A Nao é uma japonesa, acho que ela mora em Osaka ou em Tóquio. Uma dessas cidades, aí eu vou pesquisar e boto aqui depois. A Nao, ela simplesmente é maravilhosa, porque todos os vídeos dela, ela não mostra o rosto em nenhum momento, ela raramente fala alguma coisa, e os vídeos são mais terapêuticos, assim, você consegue observar a vida dela por takes e ângulos diferentes. Então geralmente, como ela não mostra o rosto, geralmente você vai ver o enquadramento daqui pra baixo dela fazendo alguma tarefa, ou o enquadramento dos gatinhos dela brincando, assim. Então é um canal muito terapêutico, eu acho. Eu gosto de assistir bastante antes de dormir, que ele acalma a gente, assim, ele é muito tranquilo. Ela não costuma usar também trilha sonora, então é bem bacana mesmo se acompanhar também a vida de alguém que vive no Japão, né, na cultura japonesa, com os hábitos japoneses. Eu gosto bastante, fica a dica pra vocês, chama-se Nao. É uma youtuber que já tem quase 1 milhão de inscritos, então realmente o conteúdo que ela faz é de muita qualidade. Eu gosto bastante do jeito que ela enxerga a vida e eu acho que vocês também devem gostar. Agora a gente vai falar de coisas, né, mas antes eu queria dar uma dica musical, né, faltou falar de uma dica de álbum, que é o álbum do The Ezra Collective. O Ezra Collective é um quinteto de jazz britânico que surgiu em 2016, mas agora eles estão fazendo um pouco mais de sucesso, né? Eu gosto bastante de jazz, a minha cantora favorita é a Sade, né? E também gosto de Olivia Dean, então todas essas pegadas assim mais antigas, de clássicos mais renovados, assim, mais contemporâneos, eu gosto bastante. O Ezra Collective é um quinteto de jazz que vem de Londres, já ganhou vários prêmios. Esse álbum que eu vou indicar é um álbum de 2024 que se chama No One's Watching, acho que é No One's Watching ou Dance No One's Watching, algo assim parecido. É um álbum jazz barra pop, tá? Que tem várias colaborações, inclusive com Olivia Dean e outras artistas também, e eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Ele é dançante. Vocês já ouviram Jungle? Então, Jungle é um pouco mais jogado pro eletrônico, e o Ezra Collective é um pouquinho mais
calma, assim, mas também tem músicas dançantes. Então, fica a dica pra vocês. É um quinteto super bacana, super jovem também. E vocês vão gostar, tenho certeza. Bom, vamos falar agora de coisa. Queria começar falando de perfume, como sempre. Amo perfumes, uma pessoa cheirosa, desculpa falar. Vou começar com o Versace Pour Homme, tá? O Versace Pour Homme é um perfume para verão, tá? Ele é cítrico, ele tem uma pegada mais marítima, mais salgada. Ele não é um perfume doce. Eu não gosto de perfume doce pro verão. Acho que as pessoas não precisam passar mal ou morrerem do seu lado. Inclusive, elas têm que se sentirem aconchegantes do seu lado, né? Você tá com cheiro de limpeza, de uma pessoa limpa que saiu do banho. O perfume é o meu favorito pro verão. Eu costumo ter um perfume para cada estação do ano, porque eu acho que fica mais aderente ali com a proposta. É um perfume caro, né? Então, assim, existem flankers dele hoje e também inspirações mais baratas no mercado, mas se você puder comprar o Versace Pour Homme, você vai ficar bem satisfeito. Perfume coringaço, assim, dá pra usar de dia, dá pra usar de noite. Projeta bem, não é uma bomba, tá? Mas projeta bem e sempre vai te arrancar vários elogios, tá? Então fica a dica pra vocês aí, Versace Pour Homme pro verão tórrido de Porto Alegre e também do Brasil, né, nesse fim de planeta que a gente tá vivendo, vocês vão gostar bastante. E a minha última dica é uma dica de ar-condicionado portátil. Eu não aguentava mais passar calor, então aqui no prédio não pode ter ar-condicionado fixo por questões do apartamento ser velho e o prédio antigo demais. E fica a dica pra vocês, é um ar-condicionado portátil da Philco, maravilhoso, ele gela o ambiente sim, fica tudo geladinho sim. Ele tem um sistema de autoevaporação, então você não precisa ficar colocando a mangueirinha ali para ele fazer o xixi dele, né? Você pode deixar ali por bastante tempo que ele mesmo vai evaporando a água do condensador. É um ar-condicionado que eu considero barato, assim, eu paguei nele acho que R$2.000, mas isso foi em novembro. Agora é alta temporada, eles devem ter subido o preço, muito provavelmente para 3.000 ou acima disso, aí realmente não compensa. Mas é um dos poucos ares, assim, portáteis que eu vi bastante gente falando bem, inclusive aqui no YouTube, e por esse motivo eu acabei comprando também, tá? Tá passando aí pra vocês alguns B-rolls dele. Ele gasta bastante energia, tá, pessoal? Então realmente usem só quando vocês precisarem muito, tipo pra dormir, por exemplo, né? E também ele faz um certo barulho, né? Afinal de contas, você tá com um motor dentro do seu quarto, não tem como, né? Ele faz um pouco de barulho, mas escolha suas batalhas, né? Ou barulho ou calor, eu fico com barulho. Gostoso, ele tem função de desumidificar, tem ventilador também para ventilar. Só que ele não tem o sistema inverter, né? Como os ar-condicionados fixos. Os inverters, eles são 3 vezes mais caros ainda quando eles são portáteis, mas eu acho que é um bom meio termo para quem não tem nada. Tá? É um trambolhão, sim. Tem que ligar uma mangueirona nele também para ele sair o ar quente, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que vale a pena. É isso. Feliz 2026 para vocês. Eu vou fazer provavelmente alguns vídeos sobre os melhores filmes que eu vi esse ano também. Eu acho que faz sentido compartilhar. Os piores também, porque falar mal de vez em quando é bom, né? Mas é isso. Feliz ano novo. Seja um ano excelente. E farei o possível para trazer mais conteúdo aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente também. Um abraço!